Zé, bora lá bora para Venezuela. Vamos voltar para Vamos. Venezuela, que a galera também gosta bastante aqui, ó, nos É, tá comentários já certo. tem aqui o pessoal, a Ana Maria Balardim Verde, tá? Boa tarde, Ana Laide. Boa tarde. O Luciano Padilha, essa dupla sabe tudo. Obrigado, Luciano. Maria Sandra Grama, boa tarde. Sandra Gama, boa tarde. E o seguinte, o Danilo Sotero Rogério já respondeu aqui, mas primeiro eu vou fazer a pergunta que o Zé tem que responder nesse bloco. Zé, pergunta para você. O caos eleitoral venezuelano tem paralelo com qual modelo de eleição conhecido dos brasileiros? Olha, Kennedy, é mais do que coincidência, né? Eu acho. Porque o que a gente está assistindo na Venezuela é o caos eleitoral que o Jair Bolsonaro tentou, mas não conseguiu produzir no Brasil. Bolsonaro e Edcaterva, né? E Isso. seus colegas, amigos e cúmplices pretendiam intervir à força para quê? Para prender o Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e trocar a justiça eleitoral por um bando de apaniguados, né? É o que previa a tal minuta do golpe que foi encontrada na casa do então ministro da Justiça, do Jair Bolsonaro, e que o delator, o tenente-coronel Cid, confirmou, né? Que foi apresentada para o Bolsonaro diretamente para ele, né? Comandantes militares confirmaram também que recreativo, golpismo recreativo. Exatamente. Essa. By Kennedy Alencar. Só registrar essa frase aí. Bom, mas as coincidências com o que a gente está assistindo na Venezuela e com o que o Bolsonaro queria fazer aqui não param por aí, Kennedy. À semelhança da bagunça venezuelana, os nomeados pelo Bolsonaro para coordenar, se tivesse ido né, se a minuta tivesse sido transformada em decreto, eles seriam os únicos responsáveis por divulgar e anunciar os resultados da eleição. E poderiam fazer isso, como se está vendo agora, sem nenhuma prova material, se eles quisessem, porque seriam a instância máxima para decidir quem foi eleito, Isso. quem não foi eleito, né? Mas as semelhanças não param por aí, elas continuam. As urnas eletrônicas venezuelanas imprimem o recibo do voto de cada eleitor com o nome de em qual candidato eles votaram, e o votante recebe esse recibo e pode depositar numa urna. Tudo muito parecido com o modelo que o Bolsonaro queria implementar no Brasil. Né? Lembra só do voto Isso. impresso? Era exatamente Isso. isso. Né? Esses recibos, apesar de existirem, apesar de supostamente terem sido impressos, não apareceram até agora. E ninguém sabe se vão aparecer. Mas a bagunça não para aí. A bagunça na Venezuela é maior ainda. Os boletins de urna, que aí, como no caso das urnas brasileiras, exatamente igual, são gerados ao final da votação em cada sessão eleitoral e Isso. enviados à central de totalização, também não apareceram até agora. Pelo menos não na mão de quem deveria ter esses boletins, que é o conselho lá que cuida da eleição, né? Nacional Eleitoral, CNE. É, Exatamente. a oposição é que está divulgando. Exato, agora vai saber também, né, se os boletins da oposição são de fato os boletins. Pelo menos a oposição está divulgando um documento, porque o Conselho e o Maduro nem isso divulgaram, né? Isso. Esses boletins são uma prova material de quantos votos cada candidato recebeu em cada urna, né? E é exatamente esse documento, ou esses mais de 30 mil, porque são 30 mil, mais de 30 mil urnas, portanto precisa ter mais de 30 mil boletins, são esses documentos que os presidentes do Brasil, do Lula e dos Estados Unidos, o Biden, e o presidente da Colômbia, o Petros, estão cobrando que sejam publicados, né? Mas até agora, sem sucesso. Ninguém publicou porcaria nenhuma. Para piorar, Kennedy, 3 dias depois do encerramento da votação, o Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela não apresentou nem sequer o número total de votos recebidos pelo candidato em 100% das urnas. O site dele está fora do ar faz 3 dias, supostamente por causa de um ataque hacker. Os únicos números divulgados pelo Conselho dizem respeito a apenas 80% das urnas, mas
Não tem prova nenhuma. Nenhum boletim foi divulgado para dar suporte, nem sequer esses 80%. E tem uma suspeita aí, né, Zé, que você vai esclarecer, né? Pois é, e para piorar, além de tudo isso, imagina o seguinte, Kennedy, imagina se esse cenário que eu acabei de descrever tivesse acontecido na eleição brasileira. Imagina se o TSE tivesse na mão de uma paniguada do Bolsonaro, se não tivesse aparecido nenhum boletim de urna, se o site do TSE tivesse saído fora do ar, se o Divulga Cande, o que for, não existisse, se Tem nome. o cara falasse, olha, não tem 80% das urnas apuradas e o resultado é esse, acabou. Ia dar para chamar o Brasil Golpe. de democracia? Não, Não, seria um né? golpe. Não. Então, e agora, se não bastasse tudo isso, tem uma curiosidade aritmética preocupante. Os números Bora lá. absolutos divulgados para a votação do Maduro, 5.150.092 votos, sugerem, quando você divide esse número pelo total de votos dados aos candidatos, porque os únicos números absolutos que apareceram até agora é o número da votação do Maduro, que é esse que eu falei, o número da votação do Edmundo Gonzalez, que é 4.445.978, e os outros candidatos, os caras não se deram nem o trabalho de dizer quanto cada um teve. Somaram lá e disseram, 462.704. Beleza. Soma tudo isso, dá 10.058.774 votos. No eleitorado de mais de 20 milhões de pessoas, tá? Mas tudo Não bem. acredito. Aí você divide 5.150.092 por 10.058.774 e dá uma dízima periódica que é a seguinte: 0,5119997136828. O que significa isso? 0,5119999. É 51, você multiplica para saber a porcentagem, você multiplica por 100. Então, o 0,51 não sei quanto vira 51,199997. É a dízima periódica mais próxima possível de 51,20%, que foi o que eles anunciaram. Aí você fala, e daí? Tá certa a conta. Sim, tá certa a conta, mas a chance de você ter um número real que dá essa dízima periódica, que é a mais próxima possível do número arredondado que você divulgou, é de 0,0001%. O que sugere Estranho. isso? Sugere que foi o contrário. Os caras falaram, não, por quanto você quer ganhar, Maduro? A 51,2%. Beleza. Aí eles calcularam, em cima do número de votos que eles tinham lá, qual que era o número de votos do Maduro. É isso que Fizeram uma parece, conta de entendeu? chegada. Pegaram a Exato. calculadora. O É, oposto. Entendeu? Então, assim, para provar que isso está aqui, que eu falei uma grande mentira e bobagem agora, é fácil, é muito fácil. É só divulgar os números. É só divulgar isso. os boletins das 30 mil urnas, que eles não divulgam. Então, o Kennedy, se parasse por aí, já seria um escândalo, já é um Sim. escândalo, né, que coloca mais do que suspeita sobre a eleição, o resultado da eleição venezuelana. Mas antes disso, durante a votação ainda teve outros problemas. A oposição está denunciando que os fiscais, a lei a lei venezuelana manda que todos os representantes de candidato dos partidos de oposição ao governista podem e devem ter acesso à sessão de votação durante a votação e após o encerramento da votação para ver justamente o boletim de urna que é gerado ao final da votação. Mas a oposição diz que em muitos lugares ela não conseguiu nem colocar o representante dentro da sessão de votação, e em outros onde conseguiu, eles foram botados para fora antes de terminar a votação. E antes da eleição acontecer, teve um monte de candidato que foi preso ou que foi proibido de ser candidato, inclusive a principal líder da oposição, a Corina. Isso. Não estou falando que são santos, muito o contrário, né? Não estou Isso. falando que os boletins de urna que eles estão mostrando lá em comício são reais. Não sei, não dá para saber. Mas pelo menos eles criaram um site e Sim. colocaram todos os boletins que eles têm para quem quiser baixar e olhar. Cadê o Conselho Nacional Eleitoral, Conselho Eleitoral Nacional Interessaria, da... interessaria ao Maduro mostrar isso logo, né, Zé? Anunciou o Exato. programa ontem, ponderando
toda a cautela que o Brasil tem, que é preciso ter para não piorar uma situação que já é explosiva, interesses geopolíticos ligados, ou seja, aproximar a Venezuela ainda mais da China e da Rússia, tirar da zona de influência do Brasil, que é líder regional, a gente fez todas essas ressalvas. Agora, diante disso tudo que está aí, bastaria mostrar os boletins de urna. Se ele, quem ganhou é o primeiro interessado em mostrar para acabar Exato, com a dúvida, né? É um negócio. exato, né? E, porra, e o comitê é seu, você que nomeou os caras que estão lá. E os caras não vão apresentar o resultado que te dá a vitória, vão falar. Imagina assim, você chega na televisão e fala: não, ganhou fulano, teve 51,2% dos votos. E aí, cadê? Prova? Não, esquece. O site Meu está amigo vai fora do dizer. ar. Cara, parece piada isso daí, não é sério, né? É, não, não é. Não é Não mesmo. é Não é, sério. não é mesmo. Olha só, ô Zé, antes de você fazer sua síntese, vamos ler uns comentários aqui, ó. Tem um superchat do Aigro. Quando poderá ser considerado guerra civil? Roraima pode ficar num caos caso muitos fujam da Venezuela? Ele não está num cenário de guerra civil, já tem uma crise de refugiados no Brasil, num cenário complicado, como a gente discutiu ontem com a Flávia Loss. Pode sim, o Toledo falou bastante disso ontem. O Danilo O Sotero. Kennedy, estima-se que haja mais de 7 milhões, quase 8 milhões de venezuelanos que saíram do país nos últimos 10 ou 11 anos por conta do caos que se instalou lá, o caos econômico, inclusive, né? Ou Isso, seja, e continua, essa isso, onda de imigração continua, e sem dúvida Roraima é o principal destino, não é o principal, mas é um dos isso. destinos É. prováveis para parte Há um desses fluxo maior para a imigrantes. Colômbia, mas o Brasil recebe boa parte desses Porque a fronteira imigrantes. do Brasil com a Venezuela é o sul da Venezuela, a maior parte da população está concentrada na costa, né? Na região lá Isso. do norte, né? Então, não é o mais fácil. O mais fácil é ir para a Colômbia mesmo ou pegar o avião e ir para os Estados Unidos. Mas tem muita gente que vai e já tem uma situação Isso. caótica em Roraima por causa disso, né? Exatamente. Danilo Sotero Rogério, respondendo a nossa pergunta aí, ó. Eleições legislativas são cada vez menos participação e com cada vez menos dinheiro. O Arenão só cresce, fazendo um paralelo lá, o Arenão só cresce Ele da tem alguma Venezuela. razão, viu, Kennedy? Porque imagina o seguinte, como eu falei, mais de 20 milhões de eleitores registrados, só 10 milhões, segundo os 80% divulgados, que a gente também não sabe se é verdadeiro ou não, apareceram para votar. 8, quase 8 milhões de venezuelanos fora do país. A diferença, imagina, o Maduro teve menos votos do que o suposto número de venezuelanos que estão fora da Venezuela por causa do caos que ele ajudou a implementar. É isso aí. Não, é um cenário é muito triste mesmo. É um cenário complexo e é um problemão que nós temos aqui na América do Sul. O mais grave que nós temos. Luciano Padilha, essa dupla sabe tudo. Obrigado, Luciano. O André Luiz Pereira dando boa Há tarde. dúvidas. O Zé sabe, aqui aí na média fica ok. Mais dúvidas ainda. As médias assim. Joab Epifânio, boa tarde, Toledo Kennedy. Mais que o modelo, mas as manobras para se manter no poder parecem com as adotadas pela ditadura brasileira, por exemplo. Né? Senadores biônicos e os atos institucionais que aconteceram. Né? Arlete Araújo Soares. Venezuela é uma democracia participativa, com um sistema de plebiscitos e referendos populares implementados na Constituição. Vamos falar um pouquinho disso um pouco adiante. A Joana, dizendo muito bom paralelo em relação ao que o Toledo está fazendo. Joaquim Vaquim, modelo parecido com o venezuelano, somente as eleições da República Velha Brasileira, ele vê um paralelo ali. Arlete Araújo Soares, apenas para deixar claro, os boletins dos votos no Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela costumam ser divulgados 72 horas depois do fim da votação. Isso é histórico na Venezuela. Está dizendo aí que, em tese, né, estamos nos aproximando aí do prazo. Tem visto isso muito nas redes Se o, sociais. Mas o se Maduro o, sa- correu para anunciar que já era o presidente antes atropelando esse se o processo, site né? do CNE tivesse no ar, com os dados, que assim, uma coisa é você divulgar os boletins urna a urna, né? Outra é você dar pelo menos a porcentagem. A pergunta que eu faço é: quantos por cento das urnas foram apurados até agora e quantos votos teve o Maduro? Oitenta por Não cento se ainda? sabe, né? Temos que
Pereira Eliseu, muito parecido com o Brasil, infelizmente. Não, tinha muita coisa nas redes sociais antes do início, que o resultado nos Estados Unidos demora, enfim, a gente sabe, e registramos aqui a opinião da Arlete, ela acha que tem que parar com bravatas aqui, que o CNE possui integrantes da oposição e do governo. É um órgão controlado pelo governo, mas enfim, está registrada a posição da Arlete Araújo Soares aqui com a gente. Ô Zé, como é que ficou tua síntese? Caos eleitoral venezuelano é o mesmo que Bolsonaro tentou no Brasil. Leite. É isso aí. Pois é. Se tivesse dado certo aqui, a gente tinha chamado o quê? O paralelo é muito feliz. Parabéns, Zé. Por isso que você leva a média de inteligência dessa dupla aí, cacete. Kemi, você sabe Bora que lá. numa troca de ideias comigo, você sempre vai levar desvantagem, né? Que você vai Não levar é menos do verdade. que você vai entregar. Não é verdade. Não é verdade, Zé.